Olá pessoal, boa noite. São aqui 19 horas em ponto. A gente já está aqui com o Jamal para a nossa conversa. Meu nome é Felipe, trabalho aqui na Daqui para Fora, né, na orientação, planejamento aí para quem quer aplicar, né, se candidatar para universidades estrangeiras. E hoje a gente tem um bate-papo aqui super especial com o Jamal. E até antes disso, até para também dar o tempo ali do pessoal ir conectando, eu vou fazer uma breve introdução aqui sobre o que é Daqui para Fora, né? Eu vi no pessoal que se inscreveu, que está aqui já na sala, tem muita gente que não é a primeira vez que está acompanhando nosso conteúdo, tem gente que eu vi também que já nos conhece bem, mas que acompanha sempre, mas tem gente que é nova. Então eu vou passar de novo aqui minha tela com alguns slides só para fazer essa introdução do que é Daqui para Fora e deixar uns convites para vocês também. Então, primeira coisa, uma breve introdução sobre a gente, né? Nosso trabalho, né, o que a gente faz aqui no dia a dia é preparar jovens para que sejam os melhores candidatos para as universidades que fazem mais sentido para eles, né? Basicamente isso que a gente faz há 20 anos. Então, né, dá para entender muito bem com milhares de jovens passando conosco, né, o que fazer, como fazer, quando fazer, e se organizar bem para entender, né, com essa base de dados, quais são suas chances na universidade XYZ e se organizar muito bem para o seu processo de applications. Então, muita gente também aplica para bolsa, então a gente tenta se organizar muito e ajudar alunos nessa parte também. E alunos aprovados, né, nas universidades mais competitivas mundo afora. Para isso, a gente conta com um time grande, né, de amarram deles, e que está aqui conosco, e a maior parte de nós também, pessoal lá de fora. É importante, acho, para orientar alunos e famílias nesse projeto. E para fechar aqui sobre a gente, né, a gente trabalha basicamente com faculdade em inglês, né? E aí, quando a gente olha para os melhores países, com, né, universidades mais fortes, assim, mundo afora, a gente está falando de, né, na América do Norte, Estados Unidos e Canadá, na Europa, o Reino Unido e Holanda, e Austrália e Nova Zelândia, na Oceania. E aqui tem vários exemplos de universidades onde a gente tem alunos admitidos, né, estudando atualmente, para ilustrar um pouquinho disso. Né? A gente não tem vínculo com nenhuma universidade, nosso trabalho, né, é te ajudar a ser o melhor candidato para onde você quer aplicar, que faça mais sentido para você. E aí, deixando aqui os convites, já deixo, né, os próximos eventos. Na verdade, aqui. Primeiro, essa parte aqui de análise de perfil, que é né, um link que a gente deixa para quem quer entender um pouco mais sobre como eu estou em relação ao processo seletivo, o que eu preciso me preparar melhor, a gente dá um feedback individualizado nesse link, eu vou colocar no chat daqui a pouco, e também vou deixar o link aqui caso você queira agendar né, um atendimento individual com alguém, né, com um especialista do nosso time para falar mais sobre, né, o seu trabalho individual, como que você poderia se organizar para isso, tá? Então, aí eu passei no slide diferente aqui dos próximos eventos. Já vou deixar aqui também o convite. A gente tem, né, nas próximas semanas a Juliana Rezende falando, né, sobre como foi ser aluna e depois fazer um estágio com a gente aqui fora, como foi toda a experiência para ela. A Tereza falando muito sobre como foi né, a construção das extracurriculares dela, começou, né, ainda perdida do que fazer, como fazer, e aí ela está fazendo bastante coisa legal agora, vai ser legal ela contar na experiência de uma aluna que está vivendo essa parte aí de construção de extracurriculares, e depois, né, por último, mais um webinar com Admission Officer, aí, contando um pouco sobre a Carleton e Minnesota. Beleza? Deixa eu tirar aqui agora o compartilhamento de tela, para a gente ir para o que interessa, né? Que é a conversa efetiva aqui com o Jamal. Bom, Jamal, boa noite. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, né? Um período, a gente estava até conversando aqui um pouco antes, que é um período intenso para o nosso time, principalmente para a parte de redações. Estamos aí há algumas semanas dos primeiros prazos de early, pouco menos né? A gente fala agora de 2, 3 meses aí para regulars, então é uma época super intensa, vamos dizer assim, né, no trabalho com os nossos alunos. E aí, Jamal parou aqui, separou pelo menos uma horinha para compartilhar um pouco, né, de tudo que ele viu, aprendeu, viveu nos últimos anos, tanto, né, como aluno, depois como admission officer e agora, né, orientando nossos alunos na parte das S's. Beleza? Bom, Jamal, boa noite. Obrigado aí Boa novamente. noite, Pedro. Boa noite a todo mundo. Obrigado pela introdução, Felipe. Boa noite a todo mundo. Como o Felipe falou, está dando uma bem breve resumo e introdução. Sou
já. Eu peço que vocês vão desculpando qualquer coisa de português, vocês vão perceber que ainda estou estudante da idioma, mas eu adoro falar. Estou falando há um pouco de tempo, eu comecei o português no ensino médio, lá nos Estados Unidos. Fiz faculdade em Washington University, em St. Louis. Talvez alguns de vocês conhecem, é uma muito boa faculdade em St. Louis, Missouri, nos Estados Unidos. Eu fiz biologia, que eu amo até hoje em dia, mas uns anos depois eu conheci a Daqui para Fora, comecei a trabalhar e hoje em dia estou trabalhando. Depois estou esquecendo do período que me traz aqui hoje, né? Depois da faculdade, depois de me formar, eu trabalhei por 2 anos como Admissions Officer. Foi uma experiência muito que abriu meus olhos muito ao sistema de educação, a várias coisas. Me interessou bastante e alguns anos depois eu vim logo para... na verdade, eu conheci a Daqui para Fora nestes anos, mas uns anos depois eu vim e comecei a trabalhar e hoje em dia estou trabalhando full-time como orientador de application, de redação, que na verdade foi minha parte favorita de ser um admissions officer. E vamos falar um pouco mais disso depois, mas é um prazer estar aqui e espero que seja um bate-papo valioso para vocês hoje. Boa, maravilha, Jamal, obrigado. E aí, até para dar o contexto, pessoal, a gente vai focar hoje muito mais nessa parte do que né, o Jamal viveu durante esse período como admission officer. Eu acho que é uma das coisas que muita gente tem dúvida, né, do que acontece do lado de lá, né? A gente está aqui se preparando, né, os alunos, né, trabalham durante anos depois para construir, né, a base disso e depois durante meses para enviar a melhor application para cada universidade. E aí, né, a partir do momento que você entra ali e clica no Submit, né, o lado de lá que vai receber isso e vai ter esse outro lado que também são pessoas, também são humanos. A gente vai falar sobre isso, né, de como funciona o lado de lá também, né, é um processo que é holístico e tem a parte pessoal que também é avaliado por pessoas do lado de lá. Então, é interessante entender como que essas pessoas que estão avaliando as nossas, né, o nosso trabalho feito aqui para tomar essa decisão de admitir ou não um candidato, vai ser do lado de lá. E isso ele fazia, né, numa universidade, né, super competitiva. A gente está falando aí, WashU hoje está entre, se não me engano, está entre as 20, 25 universidades mais competitivas dos Estados Unidos. E né, um trabalho árduo, assim, né, um dos departamentos mais importantes que eles chamam, né, em diversas das universidades mais competitivas, é essa parte de admissão, porque é trazendo muito aluno bom, pessoas que combinam muito com a universidade, que isso vai gerar, né, que a universidade seja ainda mais bem sucedida. Então, a primeira pergunta que até antes de te falar a primeira pergunta minha, eu já quero até deixar o convite para o pessoal. Todo mundo que quiser mandar qualquer dúvida também para o Jamal, fiquem super à vontade, pode usar o Q&A principalmente, porque aí fica mais fácil para a gente organizar, a gente cobriu todos aqui, né? Senão entra cada hora num, né? Entre o Q&A, entra o chat, a gente pode se perder, mas fiquem à vontade para mandar, que eu vou trazendo para ele junto com as perguntas que o nosso time separou, que eu acho que é legal também. Então, a primeira que eu queria fazer é justamente essa, né, do Submit. Hoje, né, a gente está aí há poucas semanas ou meses que, né, de cada um vai enviar applications para as universidades. E aí, o que acontece, né, Jamal? O que acontece no momento que, né, um dos nossos alunos aqui, ou, né, que a pessoa clica ali no Submit, como que isso chega lá para vocês? Como que é esse primeiro contato com o application dos alunos? Então, Phil, não sei se eu vou, deixa eu ver quanto eu vou entrando já agora, mas depois do Submit, no nosso lado, meus tempos em WashU, agora mesmo, né, quando os applications estão abertas, mas antes do primeiro prazo, a gente foi basicamente nós preparando e vendo os números chegando, vendo os applications chegando e, na verdade, a parte principal depois do submit foi a organização de todos os documentos que os alunos mandam para vocês, se algum de vocês hoje estão nesse processo agora de aplicar, no processo agora,
vocês estão sabendo e mesmo vocês que não estão no processo agora, talvez saibam que tem vários documentos, parece um monte de documentos que tem que serem enviados, transcripts, né, notas, traduções, né, principalmente para alunos brasileiros. Então, a primeira etapa é organizar toda essa informação. E na minha mente está muito claro os pontos. Eu sempre pensei em 5 pontos do application, e são os pontos que eu considero, e a maioria das pessoas vão considerar pontos principais. Então, a primeira etapa era a organização desses 5 etapas principais do application, que são a parte acadêmica e não acadêmica, sendo, na verdade, vamos chegar um pouco mais ao público depois, Phil, mas essa primeira etapa é organizar toda essa informação e colocar ele num jeito que dá para os leitores lerem tudo de uma vez, de transcripts até todas as outras partes da application. Tá? Então, né, basicamente, depois que a gente envia a application do lado de cá, tem, né, uma equipe de assistants, assim, de assistentes, né, da parte de Exatamente. admissões, e vai colocar tudo isso em um pacote para você, né? Você vai ter lá o Exatamente. histórico, notas de testes, extracurriculares, citações, school profile, tudo isso para você conseguir ter, né, todos os documentos para começar, né, a avaliar. Exatamente, porque quando eu abri um application para ler ele inteiro, eu vi tudo junto. E agora eu vou falar dessas etapas, né, as partes principais, porque, por exemplo, eu não li todos os detalhezinhos sobre a informação de contato, essas coisas, né? Essas coisas mais técnicas servem outros propósitos, mas para o propósito de application, de consideração para a próxima turma, o que eu precisava ver tudo junto era o transcript, né, os históricos escolares, o que são o principal, né, talvez a carne, né, mais substantiva da application quanto à acadêmica, o lado acadêmico, né, as notas dos alunos desde os 4 anos ou 3 anos de ensino médio e o outro para brasileiros, o transcript, as notas dos exames, que hoje em dia é um pouco mais variável, com test optional, né? Mas eu refiro ao SAT e ACT, para alunos que saibam disso já, esses exames standardized exams, a gente chama, né? Essas notas junto com o transcript, junto com as redações, as cartas de recomendações e a lista de atividades e ou um resume. Eu precisava ver tudo isso junto, e estou fazendo assim porque minha tela era muito grande quando eu li applications, era muito grande para poder ver literalmente um slide de tudo isso. Sim. Legal. Então, era exatamente essa organização para você, como admission officer, como uma pessoa que vai efetivamente avaliar o aluno, você ter tudo que você precisa de informações para, né, avaliar cada aluno que você vai Exatamente, para ter ir dentro daquele ciclo. anotando. Legal. Uhum, E uhum. por onde que é bom que você falou já né, de cada coisa aqui. Por onde que você geralmente, né, a ordem, como que você fazia, como que você começava a ver se, né, você via primeiro nota, via primeiro uma Uhum. redação, veiculares, como é que era o modelo, né, que você usava para fazer isso? Sim. E antes de falar, né, as etapas e como eu fui lendo, eu vou falar só para, né, não sei se eu falei agora, mas essa minha experiência no WashU vai variar, né? Não são todos os admissions officers que fazem tudo igual. Só quero falar esse como um disclaimer, mas também para vocês irem pensando ou irem entendendo que, como o Phil acabou de falar no início, que é um processo humano, né? Não é uma coisa robótica, uma coisa que diferentes faculdades vão achar jeitos diferentes de fazer. Porém, o que eu digo vai ser o que eu falo. Eu vou falando e passando informações que vão ser basicamente gerais para as universidades. Um outro, porém, é que essa ordem variava na minha própria
faculdade, né? Então, no comitê de admissions em WashU, alguns dos meus colegas preferiram lerem outra ordem, né? Mas essa ordem que eu li foi a ordem que estávamos meio que ensinados, treinados, que é um bom jeito de ler um application, um bom ordem, que era chegando com as notas acadêmicas, né? Porque, especialmente numa escola como o WashU, mas para qualquer escola, mesmo escolas bem menos competitivas, todos os admissions officers vão querer saber, primeiramente, vão precisar saber, primeiramente, se o aluno é capaz de lidar com o rigor acadêmico daquela universidade. E o principal jeito de entender isso é olhar as notas do transcript, né? Então, tem uma nota, né? Para muitos brasileiros, essa nota vai ser de 10, de 0 a 10, né? Pode ser uma nota única ou uma nota para cada ano. Algumas vezes vai ser só uma nota para cada aula, né? Mas vamos vendo essa cumulativa, né, das notas, e também vamos, na medida que entendemos ou não entendemos da escola, vamos aprofundando um pouco para entender o que essas notas querem dizer. Então, um jeito simples de resumir isso, essa primeira parte do application que eu li, que a maioria das pessoas leem, é entender que, por exemplo, um aluno numa escola muito forte, que tem alunos afetados todo ano para as escolas mais competitivas, que tem notas altas, que é uma escola visto como muito bem sucedido, e muito rigoroso para os alunos, muito difícil, né, para os alunos tirarem notas boas. Se conhecemos aquela escola, sabemos que aquela aluno, ou vamos dizer, um aluno com uma nota de 8, né, numa escola muito rigorosa, que sabemos é muito rigoroso, vamos entendendo o que esse 8 quer dizer comparado com um 10 numa escola um pouco menos rigorosa, né? Então, já entrando um pouco na discussão que acontece no comitê, mas para ficar na pergunta aqui, o transcript é a primeira parte da application, porque, pensando assim, né, se escreve redações muito legais, fez atividades muito legais, mas aí eu leio depois, no final da application, que aquele aluno, o transcript, pelo histórico, parece, ou leva dúvida, eu tenho dúvida. Oi, Jamal, você está ouvindo? Travou um pouquinho. Voltou? Aí, agora eu estou te escutando bem. Ok, Vamos lá, vamos seguir. ok. Desculpa, gente. Acho que a gente escutou bem até, né, o momento que você explicou, de que é importante você olhar essa parte acadêmica para entender primeiro essa parte, né, que é de histórico mais, né, para um lado acadêmico, para entender se o aluno está preparado para o desafio acadêmico que ele tem naquela universidade, para depois entrar nesse aspecto mais pessoal, né, que aí sim você precisa entender mais a fundo, mais subjetivo em relação, né, ao match que ele tem com aquela universidade e outros pontos que a gente vai conversar mais aqui, certo? Sim, exatamente. Beleza. Foi exatamente Agora isso. parece que a internet Então, está começamos com voltando. aquele acadêmico e vamos entrando no texto. Boa. E aí, Ah, pensando nisso, né, até para a gente. Tem bastante dúvida aqui, viu, João? Então, já vamos seguindo para as próximas. Quando, né, quando você segue para fazer isso, né, com todas essas telas e todas as informações que você tem de cada aluno, isso você, né, na época que você fazia, né, essa parte de avaliação, quantos candidatos você avaliava por ciclo, né, por ano, ciclo de application, né, a cada ano? então, para mim, e esse número foi um número que quando eu fui nas comissões e falando com outros admissions officers, todo mundo queria saber quantos applications todo mundo estava lendo, porque esse número variava. Eu não conheci muitas pessoas lendo muito mais, mas eu conheci várias pessoas e principalmente em faculdades um pouco menores lendo menos. Porém, meu número cada ano foi por volta de 1.100 applications cada ano, cada ciclo de ano
ou de applications, eu Hum, pessoalmente li primeiramente, né, sim. porque, e podemos falar um pouquinho disso depois, mas eu fiz uma primeira lida, né, que é uma lida mais substantiva, tem muito valor, porém, em WashU, todas as applications, mesmo as applications que parecia que não iam entrar mesmo naquela primeira lida, foram lidas duas vezes. Sim, então eu fiz uma primeira lida de Uhum. 1.100 applications. Legal. Então, seguindo esse timeline, né, mandou application, tem uma organização, né, do departamento para trazer isso para vocês de forma bem clara para trabalhar em cada uma delas. E aí, Uhum, cada admission officer vai fazer essa primeira avaliação de todos os candidatos que enviam. E, né, sim. na prática, quando a gente pensa nessa quantidade de applications, para o ciclo que você tem, né, o tempo para avaliar, isso significa que você gastava mais ou menos quanto tempo assim para fazer, né, para ler, para, né, ver a application de cada candidato. Então, mais uma vez, né, um número que varia, mas meu número era entre 10 e 12 minutos, cada application, 10 e 12 minutos. Eu fui entendendo que talvez um tempo legal era mais como uns 16, 17 minutos, mas a realidade era que não, a gente não teve esse tempo, né? Não foi, isso não foi possível, não Sim. foi mesmo. Então, eu que fui me treinando, tem quem estava lendo no meu comitê também em 8 minutos. Nós tivemos orgulho, né? Sempre estava no papo a profundidade, né? Ou querendo chegar o mais profundo possível naquela application, mas né? Já fala muito que 10 minutos, né, para ler uma coisa que vocês estão preparando há talvez mais que um ano, Sim. né, e que está chegando a mais que um ano mesmo, é muito pouco tempo, né? Que vamos falando um pouco melhor as consequências desse pouco tempo que lemos para vocês, né? O que isso quer dizer que vocês precisam focar os Uhum. aspectos da application, mas sim, para mim 10 minutos e eu ouvi entre 8 minutos foi mais rápido que eu já ouvi e tem uma faculdade que os leitores podem colocar mais como 20 minutos, mas eu não vi muito Nada que mais que foge 20 muito minutos. disso, né? Vai estar nesse range Sim. aí, a maioria entre 10, 15 minutos. E aí, Jamal, pode, aqui é tudo, né, dentro da sua experiência pessoal. Obviamente que o jeito que você faria e a sua experiência não é exatamente igual a todos os admission officers de todas as universidades, mas trazendo a sua experiência de uma universidade super competitiva, acho que dá um panorama interessante, que é justamente para as pessoas que estão aqui, né, pensando, né, se você está agora aí na sua reta final para mandar suas applications esse ano, ou se você vai mandar no ano que vem ou no próximo, ter conhecendo um pouco melhor como que isso acontece do lado de lá, talvez você possa tomar decisões mais claras, né, tomar decisões melhores de como você vai enviar, né, essa application. Uhum. E aí, pensando, né, nisso, se você lia, né, basicamente, né, perto de 1.100 applications, acho que o WashU é uma universidade que recebe em torno de 30, 40 mil applications por, Uhum. por ano. Uhum. Então, vocês se dividiam e aí era por região? Como que era essa parte? Boa pergunta. Então, sim, se não me engano, nosso comitê de admissions officers, incluindo admissions officers, né, incluindo até a diretora de admissions, que ela também leu bem menos do que eu, né, do que as pessoas começando como eu, mas ela também leu. E, se não me engano, estávamos em 24, 25 pessoas por aí, Uhum. que pelo cálculo faz um sentido, né? Recebemos naquele ano, 2018, recebemos batemos o 30 mil. Então, enquanto eu trabalhava, não tínhamos recebido 30 mil, mas, se não me engano, do ano que passou, Chegou no. não receberam menos do que isso desde aquele ano. Uhum. Então, são Legal. muitos applications. E sim, estávamos divididos em região. Então, eu li
as applications da minha região dos Estados Unidos, que é o sul, eu sou do Louisiana. Então, eu li daquele estado, alguns outros estados por volta de Louisiana, e também meu segundo ano eu fui cuidando das applications, principalmente do México e do Brasil, principalmente porque eu falo português e eu curtia, eu entendia um pouco do sistema educacional aqui no Brasil. Então, sim, é por região, exatamente. Legal. Então, pessoal, né, imagina que quando você vai mudar sua application, tanto a sua quanto a application de todos os outros alunos brasileiros que estão enviando para a Universidade X, Y, que você está enviando, né, vai ser lida pela mesma pessoa dentro de uma equipe de applications quem é que vai avaliar Desculpa, isso. eu queria adicionar alguma coisa que pode ser legal para saber que eu não estava só lendo esses applications no Brasil, mas foi um esquema muito legal, eu acho, e é assim na maioria das universidades, que tem uma pessoa que vai ficando conhecendo melhor e melhor aquela região. Então, eu comecei lendo as applications do meu estado, porque eu já tive, naturalmente, um conhecimento sobre as escolas, ou quais escolas eram fortes e tal, mas quando eu fui lendo os applications do Brasil, eu entrei num processo de treinamento para entender um pouco mais do sistema de educação do Brasil, e eu digo tudo isso porque não é perfeito, né? Mas muitas faculdades, e principalmente as faculdades mais competitivas, vão ter pessoas que, na melhor medida possível, vão entendendo a região, o contexto específico dos alunos. Então, isso já é uma forma de, na parte das universidades, chegar um pouco mais até onde os alunos estão, para entendê-los melhor. Entender a realidade de cada um, que efetivamente é diferente, até culturalmente, né? Um application da um no Brasil vai ser Sim, diferente de um asiático, que é diferente do europeu, e por aí vai. sim. E, né, olhando para isso, a gente está pensando no caso de Washu aqui, vamos, né, falando sempre da sua experiência. Vocês tinham ali, vamos, né, 30 mil applications, e naqueles ciclos, quantas vagas tinha, né? Quantos alunos efetivamente começariam como freshman nesses anos de 2017, 2018? Basicamente, era entre 1.500 e 1.600 naqueles anos. Eu acho que tem aumentado só um pouquinho, né, nestes anos, mas é ainda por aí, porque em total tínhamos 6.000 alunos undergrad. Então, cada Legal. ano, cada turma, uns 1.500. Legal. E aí, né, só para a gente ir trazendo o timeline aqui do Admission Officer, você recebia todas as applications, no seu caso você tinha essas 1.100, que dessas 30 mil, né, teriam todo esse filtro, né? E aí, ao final, né, de cada application que você lia, qual que era a sua ação, né? Como que você classificava e depois isso ia para outra pessoa? Como que era, qual que era o seu, né, o seu objetivo final ao fim, né, depois dos 10, 12, 15 minutos que você ficava em cada application, o que você fazia no final de cada uma delas? Então, quando eu fui lendo a application, fui anotando coisas. Então, na minha tela grande, eu tive as partes da application que eu estava focando naquele, né, momento, ah, vamos dizer, começando com o transcript. Eu fui lendo o transcript e anotando coisas ao mesmo tempo, né? Então, eu vejo que esse aluno tem uma nota cumulativa de 9,5, eu vou anotar isso. Vou anotando também o contexto daquela escola, se eu conhecer ou se eu ler o School Profile, um documento que traz mais informações sobre a escola, eu vou lendo para dar contexto a essa nota. Mas eu vou falando, né, dessa nota, eu vou basicamente tirando a essência do que aquela coisa está me dizendo, vou fazendo isso com a nota, né? Então, em WashU, tivemos, de acordo com as notas médias do ano, né? Então, e essas são informações fáceis de pegar para vocês, alunos, fazendo pesquisas de universidade. Normalmente é bem fácil de pegar a parte de
qual as notas médias dos alunos admitidos nessa universidade. Então, tendo isso, lendo as applications, eu vi, se eu vi uma nota muito baixa, eu adequava, eu traduzia essa nota numa outra nota, basicamente, que a gente entendeu dentro do contexto, que basicamente quantificava este aluno está no meio, este aluno está aí, ou está mais. Entendeu? Então, eu fui fazendo essas observações, obviamente, observações mais qualitativas quanto às cartas de recomendações e as atividades e as redações, né, falando das características dos alunos. E eu fiz tudo isso, né, pegamos todos estes documentos, eu botei num documento só, que resumava tudo isso, que a gente conhecia muito bem, onde olhar para todos os detalhes. E junto com isso, eu basicamente fiz uma sugestão. Eu acho que este aluno devemos admitir, né? Eu não estava fazendo essa decisão, mas eu botei isso na página. Esse aluno provavelmente não devemos admitir ou não vamos admitir porque isso, ou isso, né? Uhum. Ou sim, esse aluno é muito legal, acho que devemos admitir e eu sugiro que ele vá mais longe no processo, que quer dizer, vamos olhar ele depois, na próxima vez, e podemos falar um pouco melhor disso da época de comitê, quando a gente se juntava e discutia um pouco mais. Mas, Legal. basicamente, nessa primeira lida, eu quantificava, né, peguei tudo e passou para o segundo leitor. Uhum. Então, dentro do departamento de admissão, você tem algumas etapas também, né? Então, você recebe essa Sim. application, você, como leitor, você vai fazer uma avaliação daquele candidato e trazer pontos positivos, negativos e sua opinião sobre admitir ou não, e aí isso passa para uma segunda pessoa? Uhum. Sim, exatamente, porque a segunda pessoa, que sempre era alguém mais que já estava naquele escritório, que entendia um pouco mais, que estava numa posição maior, Mais né, senior que você? né, Uhum. mais senior, Uhum. exatamente, lia os segundos application. E a ideia dessa pessoa era basicamente isso, né, confirmar o que a primeira pessoa né, decidiu, sugeriu, ver se foram algumas coisas inconsistentes, ou se tivesse alguma coisa daquele aluno que não, precisamos prestar mais atenção, ele vai para a segunda etapa por qualquer razão que seja, que talvez eu não percebi. E essa pessoa Uhum. lia bem mais rápido, talvez uns 5 minutos, só para bater um olho, ok, essas foram as notas, ele vem dessa escola, é X background, sim, não precisamos admitir depois dessa segunda lida, se o segundo leitor concordou que não, esse aluno não vamos poder admitir, já foi para aquele aluno. Depois Legal. dessas duas lidas, e se essa pessoa concordou comigo, quer dizer que essa pessoa de fato foi para, vamos dizer, o final round, Legal. ou talvez não o final round, mas o pré-final round. Uhum. Entendeu? Ou seja, então você tem o primeiro leitor que você tem que olhar tudo, né? Você vai olhar a fundo, ler todas as redações, ver tudo que Sim. o aluno enviou, e aí você vai colocar algumas observações e passar isso para o segundo leitor, que vai, a partir das suas percepções, mais checando algum ponto que ele talvez julgue mais importante, ou, sei lá, vou aprofundar nessa redação, que talvez me trouxe um ponto, uma dúvida, ou quero ir mais um pouco a fundo nisso, ou vou olhar uma parte aqui do histórico que não está tão claro, para essa segunda pessoa também colocar essa opinião para levar esse candidato para um comitê. É isso que seria, Sim. então, a próxima fase? Você tinha mencionado que tem um comitê, então, depois da segunda leitura. Sim, é isso exatamente. Eu diria que esse segundo leitor não vai entrando tanto nos detalhes qualitativos, é mais para entender se o aluno, esse primeiro round era bem mais para entender se podíamos concordar que aquele aluno, que podíamos confiar que aquele aluno era capaz de lidar com o rigor de Washington. Daí foi mais qualitativa depois, nesse segundo round, podemos dizer. Uhum. Mas, Legal. sim, isso exatamente. Bom, e aí, então, né, vocês
Então, vocês trouxeram, né, essa quantidade de candidatos, fizeram 2 filtros, né, de avaliação, com uma segunda opinião para chegar nesse ponto, para trazer quem, né, chegaria ali nesse comitê que aí chegaria nas últimas decisões. E essa Exatamente. última parte, como que era feita? Meio que é todo mundo junto, trazendo e dando opinião Sim. sobre cada um? Como funcionava? Eu acho, Phil, gente, eu acho que essa parte provavelmente menos conhecido da parte de admission, né? Sabemos que tem esse holistic review, mas essa parte dos alunos que, sim, o aluno é legal, parece tudo bem com as notas, eu confio que este aluno poderia ter sucesso na minha universidade e parece um aluno legal. Tendo todos esses alunos, esses possíveis alunos, daí entramos numa vista de configurar a turma. E essa é a parte que entra o fit, né? A ideia de fit, não sei se vocês conhecem muito bem essa ideia, mas basicamente é a ideia de não todo aluno que poderia fazer o trabalho de X universidade é um aluno que gostaria de estar naquela universidade ou que alinha muito bem com os valores, o estilo daquela universidade. Então, tendo alunos possíveis, aí entramos e essa parte durou semanas. Essa parte durou semanas. E tínhamos os alunos e entramos em comitê. Muitos subcomitês de, por exemplo, o WashU tem uma escola de arte, de engenharia, de business, de né, arts and sciences. Então, encontramos nesses subcomitês e vimos, ok, agora temos todos esses alunos, mas só na escola de engenharia, como é que esse aluno compara com os outros, né? E comparando com os outros, entramos em muitos mais detalhes, né? Que são óbvios, mas que a gente não pensa. Por exemplo, se recebemos aplicantes, recebemos daqueles 30 mil, ou vamos dizer, daqueles 30 mil e recebemos por algum motivo 25 mil homens, claro que vamos receber naquele último round muito mais homens, né, muito mais meninos fortes do que meninas, porque simplesmente recebemos. É aí, naquela último round, que vamos equilibramos por isso. Porque na minha lida, eu não vou falar, mas já temos demais homens, então eu acho que eu não vou fazendo isso, eu vou fazendo um olhar mais, não, aquele aluno é legal e está pronto para estudar aqui. Mas aí, quando vemos toda essa visão junto, é quando vemos, ok, não estamos com muitas mulheres na turma de engenharia, então precisamos buscar daqueles outros alunos mais meninos. Ou temos já muitos alunos aplicando para geografia. Temos muitos alunos legais para geografia, mas precisamos subir a barra, né, de alguma forma, para a geografia, porque esse ano, por algum motivo aleatório, recebemos muito. Que tem mais. Então, são estes fatores que vão entrando nessa parte do processo, né? Essas partes mais detalhistas, Tá. talvez. Até demográfica, né? Então, acho que até Sim. para ver se eu entendi, né? Obviamente, quando você estava fazendo essa avaliação, primeiro que você não tinha tempo para parar para olhar tanto essas coisas, porque né, Uhum. você tinha que avaliar muitos aspectos ainda, né? Você estava no primeiro ponto de avaliação, e segundo que você não tinha a visão geral dos 30 mil, você estava olhando apenas para aqueles 1.000 que estavam com você e um de Exatamente. cada vez, então você não conseguia ver essa imagem. Mas o Uhum. ponto que você queria chegar, né, tanto na primeira quanto na segunda avaliação, é aquele candidato, aquela candidata que eu estou avaliando, vai dar conta do recado, é uma pessoa que, né, é um aluno que academicamente está qualificado para estudar em WashU, é um aluno que na parte pessoal, nas atividades, nos projetos, nas suas redações, é um aluno interessante a ponto de estar qualificado para estudar em WashU. Então, Uhum. essas pessoas são essas que chegam, né, esses candidatos vão chegar nesse ponto do comitê, onde aí parece que entram até fatores que não estão tanto no controle dos alunos, né? A gente, né, Exatamente. você está no controle de mandar uma boa application, ser um candidato forte. Você não está no controle se você é menino ou menina,
se você é do Brasil ou da Alemanha, ou se você Uhum, vai estudar, sei lá, engenharia ou biologia, né? Então, uhum. entram outros fatores que não estão tanto, né, no controle desses candidatos. Faz Sim. sentido pensar dessa forma? Sim, faz muito sentido. Eu acho exatamente assim. É um pouco até difícil de resumir, porque admissions officers, talvez essa parte que admissions officers gostam menos de falar, né? Não gostamos de falar para os alunos que têm fatores fora do controle deles, né? Mas é a realidade. E daí desse entendimento vem algumas coisas. Eu acho que vem algumas coisas, né, que precisamos que entender que não é um processo perfeito, que sobram muitos alunos todo ano que estavam muito legais, que estavam de fato nos, nos, nos bate-papos dos comitês, que teve pessoas como eu falando, não, 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 não. Ele precisa entrar, né? Uhum. Mas ao final das contas ele não entrou, talvez porque já teve 10 alunos da escola dela, né? Então essa parte um pouco mais bagunçada, um pouco menos legal, eu acho, mas talvez a parte mais interessante para vocês entender. Sim. Uh, e aí entra também a ideia de fit, né? É muito importante que vocês não estão jogando as applications aleatoriamente às universidades só porque vocês querem, porque daí talvez vocês chegam nessas conversas, mas não estão trazendo as diferenciais para aquela universidade para se manter, né, na conversa, podemos dizer. Uhum. E é muito importante entender exatamente qual universidade você está aplicando e por quê, porque isso vai longe e vai além da sua preparação na escola, das atividades e da sua redação. Sim. Porque chega nesse momento que, né, ficou bem mais pessoal e de montar uma turma que faz sentido, mas eles vão escolher as pessoas que vão combinar mais com aquela universidade. E aí, até para, Uhum. a gente falou, né, dos 30 mil e o que a gente vai chegar, né, você falou que desses 30, 1.500 efetivamente começavam, né, como freshman naquele ano, e aí para chegar nesses 1.500, geralmente vocês aprovavam quantos, né, para pensar no yield e como isso ficava? Sim, e na verdade esse número é um pouco, I'm losing it a little bit, mas se não me engano, era por volta de 4.000 e 6.000 alunos, talvez aí 5.000 alunos, Uhum, eh, por umas calculações, uns algoritmos que a gente, os admissions officers, não estamos fazendo, mas que viram de anos e anos de muitos dados de tendências dos alunos e tal, sim, fazemos ou estendemos esse You Are Admitted para por volta de 5.000 alunos, se não me engano, tá. para daí depois receber, sim, eu quero matricular na sua universidade de por volta de 1.500. Tá. Então, até para dar um contexto para o pessoal, talvez né, que ainda não está tão né, familiarizado com o tema. Então, pessoal, né, você Sim. está falando de 30 mil candidatos e o ASHU, por exemplo, naquele ciclo tinha 1.500 vagas, né, 1.500 alunos que efetivamente poderiam começar a sua faculdade. Mas, como vocês sabem, né, os alunos enviam applications para 10, 12, 15, 20 universidades e são Uhum. admitidos em mais de uma universidade. Então, pode ser que um aluno que o Jamal e aprovava e chegava naquele comitê final e era aprovado, ele era aceito para iniciar os estudos no Yoshu, acabava optando por ir para outra universidade. Então, para você ter os 1.500 alunos começando efetivamente aquele ano, você precisa, né, todo ano as universidades precisam aprovar um pouco mais que isso. Tem universidade que precisa aprovar um pouco mais só, e porque tem um yield muito alto, tem universidade que tem um yield um pouco mais baixo, precisa aprovar um pouco mais para chegar, né, nesse número. E aí, até Perfeito. uma dúvida que chega, né? Então, você está falando que dessas 4 mil, entre 4 e 5 mil alunos ali, né, que efetivamente recebiam essa resposta, quantos outros alunos que ou chegavam nesse comitê, ou que, assim, tinham tudo para estudar em Oshu, em termos de acadêmico, ia dar conta do recado? Quantos outros Uhum. não eram admitidos, né? Fora esses 4, 5 mil que eram admitidos, do Sim. pacote, né, dos 30, quantos mais ou menos você acha que poderiam estudar da mesma forma dos que foram aceitos?
Então, podendo estar, né, capazes de estar, eu sempre pensei e ouvi por aí a metade dos alunos, que é até assustador, né? É fácil de pensar que de 30 mil alunos, muitos vão estar, né, muito fora da contagem, muito, né, mais baixos, com notas mais baixas e tal, mas os próprios alunos, vocês, né, trabalhando com pessoas, né, consultorias como a daqui para fora, tudo, antes de chegar num application, quer dizer, já tem um pouco de filtro, quer dizer que não são tantos os alunos, ou pelo menos para o WashU, que estavam mandando o application sem nenhum chance. Então, podendo fazer o trabalho, provavelmente quase uns 15 mil desses applications. Porém, eu não diria que todos esses 15 mil iam ser, vamos dizer, bons Bem-sucedidos, fit. né? Sim, não. Sim, eu tô falando Exatamente, a gente está pensando exatamente. mais academicamente, né? Como dando conta Uhum, do recado, falando de quase uhum, metade. E, obviamente, que nem todos combinam, né, a questão do fit, que é uhum, muito importante nessa hora. E exatamente. aí, até falando dessa questão de fit, ó, isso Uhum, até é uma coisa que conta, então, né? Por exemplo, um aluno que vocês, né, quando você lê aquela application, você entra nessa fase do comitê e, né, vocês concordam que, nossa, esse aluno combina muito com o Ashu e ele demonstrou aqui no application que ele quer muito vir para cá. É um aluno que mostra que, aparentemente, o Ashu não é, ele só estou aplicando para universidades competitivas e aí por isso o Ashu está na minha lista, sabe? Eu quero ir para lá uhum, por conta uhum. daquilo. Isso faz diferença na hora de aprovar ou não? Sim, isso é uma muita boa pergunta e é uma dica para todos vocês também pesquisarem mais, porque nessa época de WashU não era só uma coisa qualitativa, uma coisa bom saber para a gente que aquele aluno teve um interesse verdadeiro especificamente em WashU, mas era uma coisa que realmente que fez diferença no processo. Essa é a ideia para vocês de demonstrated interest, interesse demonstrado. E se vocês vão pesquisando sobre isso, vocês vão ver que tem escolas que falam, sim, a gente considere o interesse demonstrado do aluno. Quer dizer, se você ligou para a escola ou foi interagindo com programas no site, você mandou sua informação, se você já estava em comunicação com algum admissions officer ou já visitou o campus, essas coisas realmente entravam na decisão, então, literalmente poderiam ser a diferença entre dois alunos. Este aluno já está falando com a gente há tempo, já se mostrou muito interessado, este aluno não fez isso. É muito legal, mas vamos com esse aluno, porque ele gosta mais de Washington, né? Uhum. Porém, eu diria que menos tecnicamente é uma coisa que todas as faculdades gostam de ver, porque menos nesse conceito nessa concepção de yield e tudo isso, eles querem saber que você faz um fator na felicidade dos alunos que estão vindo, quantos deles realmente sabiam da faculdade, sabiam que queriam entrar naquela faculdade. Faz sentido? Não sei se eu falei Sim, muito bem faz. aí, Não, acho que mas é uma fez coisa. muito sentido o que a gente trouxe. E aí, até para resumir uma parte, que aí você trouxe uma palavra de dicas que eu queria entrar também. Porque eu vi muita gente perguntando, eu fui trazendo algumas dúvidas que o pessoal mandou aqui, e eu queria até entrar nesses pontos para dar dicas para o pessoal. E Hum, aí, até para resumir isso, a gente acaba passando para essa parte, né? Você tem uma primeira parte onde você precisa avaliar se aquele aluno basicamente vai dar conta do recado, se ele está pronto para aquele desafio que é estudar numa universidade competitiva, que é esse primeiro trabalho que vocês fazem, e aí isso vai se afunilando a ponto de chegar aquele aluno combina muito com o fit daquela universidade, né? Isso vai uhum, caminhando ao longo, né, desse processo. E aí, eu acho que já entra como uma dica, mas ainda é uma pergunta para a gente ir caminhando aqui para as perguntas finais da conversa. Acho que já está chegando 8, acho que a gente vai render um pouquinho mais, a gente vai passar um pouquinho do horário, uhum, mas acho que tem muita coisa para falar que vai ser legal. Pensando nisso,
Você via pessoas que não entravam porque talvez não pareciam que eram tão sinceros, ou, por exemplo, você lia uma redação que parecia que era uma redação que estava, sei lá, competindo para um prêmio, né, global de pessoas que são escritores, poetas, e você percebia que isso não era aquilo, não era tão sincero, original. Isso acontecia no dia a dia? Se dava para sentir em algumas applications? Sim, Felipe, é um fator bem humano do processo, né? É uma coisa até difícil de falar, porque lendo uma redação, você vai só com um sentimento, você não está julgando o aluno, não está tentando ver se aquele aluno é sincero, não é a sua missão, mas principalmente nas redações, né? É a parte que é para ver quem aquele aluno é. Então, se recebemos uma coisa que era muito fora, ou faltava emoção, ou estava muito tentando ser alguma coisa, né? Por exemplo, um exemplo muito comum são os textos, as redações com palavras que nem a gente sabe, aquelas palavras de dicionário nos vocabulários dos alunos mostrando que eu sei vocabulário muito sofisticada e formal. Mas não é isso, isso não faz diferença no processo, só faz um pouco menos entendível aquilo que o aluno falou, faz um pouco mais difícil de entender. Então, não que a gente julgou esse aluno não é verdadeiro, ou esse aluno escreveu de um jeito que alunos de 17, 18 anos não escrevem, porém, esses sentimentos ficavam com a gente e, obviamente, mais do que alunos que limos e pensamos, eu vi aquele aluno, eu vi umas experiências, uns pensamentos, umas coisas verdadeiras. Óbvio que você Sim, não tem certeza, mas levanta dúvidas, né? E aí acho que o ponto o que a gente exatamente. está vendo é que, né, você está falando de, primeiro que você não tem tanto tempo, né? Isso para qualquer universidade, é humanamente possível você ter tanto tempo para em consideração para fazer isso. Você tem um tempo limitado. Uhum, Então, você vai ler aquilo e você tem muitos outros alunos muito bons competindo. Então, se você gerar uhum, muita dúvida na sua application, na sua uhum, a redação e tudo, né, não vai te ajudar muito. Então, acho que como primeira dica que a gente pode começar a deixar o pessoal é, né, não precise, tente não colocar uma dúvida na cabeça da pessoa, né? Mostre que você está ali para aquilo, está preparado para aquilo. E aí, até uhum, pegando o gancho disso de redação, escrever uma redação que está muito implícito cada coisinha sobre você, que é muito difícil de interpretar, pode parecer uma bela de uma redação, super forte teoricamente, mas na prática você não está ali para avaliar isso, né? sim, sim, exatamente. E por isso, né, o trabalho que eu faço, por exemplo, como orientador de redação, eu acho tão legal, porque tem muito um contexto sobre essas redações que não necessariamente são óbvias, né, que não são intuitivas para entender, que realmente fazem diferença, né? Porque não é e normalmente o meu papel aqui é só relembrar coisas que os alunos provavelmente já sabem, mas por ansiedade ou por por uma ansiedade, um desejo de realmente se destacar, vão forçando aquilo que não é para forçar. E a redação é a parte mais qualitativa, né? Vocês estão trabalhando todas as suas vidas nas aulas, nos exames, né? De um jeito muito para frente, batendo muito para frente, e na redação é aquela hora para você parar um pouco e refletir e ser um pouco mais honesto, né? Talvez mais honesto do que você já foi numa redação assim, mas é muito importante e eu gostei muito do que você falou, porque provavelmente a maioria dos alunos que recebem não, que não são aceitados, não foram não aceitados por dúvidas. Foram dúvidas que outros alunos não levantaram. Então, eu acho que você falou muito. Então, é basicamente isso, né? Você não quer deixar uma dúvida, porque tem muita gente boa já, como você falou, né? Uhum, Dos, vamos supor, 5.000 que eram aceitos, pelo menos outros 5.000 também poderiam ser aceitos, em termos, né, de
qualidade, ser um aluno interessante, forte academicamente para aquela universidade. Então, tem muita gente ali e você não quer deixar uma dúvida e, de novo, né, questão do tempo, né, em cada redação. Se tiver que ficar ali procurando o que aquele aluno quis dizer muito a fundo, talvez, né, não vai ser a melhor estratégia. Acho que fica já como uma das dicas que da gente, olhando para esse processo todo, de como isso acontece lá de lá, né, que isso possa acontecer. E aí, vamos até trazendo mais dúvidas aqui do pessoal. Até antes de falar mais, né, dúvidas específicas das pessoas, tem mais alguma coisa que você vê como né, dica ou erro comum ou algo que você via tanto que você estava do lado de lá e agora que você está aqui ajudando os alunos a se prepararem para isso, que você percebe, que você acha que é importante pontuar para o pessoal que está aqui? Eu acho que eu não tenho um ponto novo para trazer, mas eu vou aproveitar para ressaltar o quanto que aplicar para a universidade certa ou que faz um bom fit com o aluno, ou, né, na mesma ideia, uma universidade que realmente você está querendo, né, um aluno realmente está querendo entrar e por razões além do ranking, né? Porque estes applications que faltam uma direção realmente para aquela universidade, eu acho que com os anos de admissions officer você vai entendendo mais e mais um aluno que está muito bem sucedido e tem muito potencial, mas não está aí para realmente entrar na sua universidade. Então, vou só ressaltar esse ponto de fazem uma pesquisa muito bem feita e fazem aplicações não só para universidades que você entra naquela média, o que você está aí competindo academicamente, mas culturalmente, socialmente, né, não academicamente, procuram essas coisas para mostrar isso na sua application, não para você simplesmente ser feliz, que deve ser o primeiro motivo, mas para você mostrar isso e mostrar que você não é um aluno qualquer, mas é um aluno que conhece um pouco, pelo menos, daquela universidade. Vai fazer muita diferença. Isso até é uma dúvida aqui, que eu vou até ler exatamente a dúvida. Eu trouxe várias dúvidas que o pessoal mandou, né, mas dentro de perguntas que a gente estava fazendo. Mas tem uma aqui que vai muito além do que você está falando. Né? A pergunta é, quais são os fatores que determinam se eu combino com a universidade ou não? Né? O que, né, na prática, eu vou mostrar para a universidade que eu, por exemplo, né, você ia receber uma application lá de WashU e quais, né, fatores, aspectos, coisinhas que você pegava ali dentro da redação, da application, que você fala, não, esse aluno tem o fit, ele combina com o WashU. Então, as coisas de WashU, a gente discutia basicamente todo ano. A gente tinha características não necessariamente elevadas, mas que a gente tinha identificado das turmas, dos alunos atuais e tudo. E uma dessas características no ano de WashU era curiosidade e colaboração dos alunos. Então, eu acho que curiosidade é uma coisa um pouco mais comum ver nas applications no geral, mas a gente estava principalmente ou especialmente interessado em WashU, né? WashU estava especialmente interessado em alunos que estavam muito curiosos, né? Muito curiosos para sair, especialmente da área indicada. Vamos dizer que você era um aluno de business, era muito atraente para a gente ver um aluno que está preparado para business, mas que também tem um lado muito forte de history, história ou arte, alguma coisa assim, porque mostra que aquele aluno está meio que quebrando as fronteiras um pouco, né? Essa tendência é um pouco mais comum hoje em dia, mas isso foi uma coisa que a gente prestava muito. Outra coisa era a colaboração. Então, se aquele aluno, através das cartas também, uma redação, as atividades, mostrou que não era só muito capaz de ir longe, né, ele mesmo, ela mesmo, mas se ele ou ela estava interessado especialmente em colaborar com os outros, ao invés de competir com ela, era uma coisa que a gente identificou como melhor fit para o WashU, melhor fit para o WashU, porque a gente queria
colaboração, curiosidade, essas coisas, né? E esses são só uns exemplos, porque em outras universidades podem valorizar mais. Por exemplo, numa universidade como Notre Dame, né, que é religiosa, vão valendo mais os valores mais fundos, né, as crenças, não se você é crente ou não, mas como você vai valorizando coisas como até o amor pelo vizinho, né, um cuidado pelo vizinho, coisas assim. Então, variam entre faculdades, mas esses são uns fatores, uns exemplos de fatores que realmente chegam a fazer diferença, mas que são coisas bem detalhadas, né? Uhum. Que vai pegar, né? É bem específico que não tá assim tão claro, mas que vocês, depois de ler 1.000 applications a cada ano e depois discutir com todo mundo o perfil do aluno, vocês vão, né? E depois, e conhecendo as pessoas que estudam ali, você vai, Hum. né, conseguindo identificar, lendo aquela application, se é um aluno que combina com as outras pessoas que estão naquele corpo estudantil, né? Sim. E rapidinho, Phil, essa mesma visão é o que os alunos que gostam de uma universidade devem ir crescendo ao longo da pesquisa, né? Então, vocês têm meses, em alguns casos tem mais que meses, mais que anos, sabendo sobre uma universidade, dando, né, por mais que pudesse realmente estar desejando entrar naquela universidade, vão furando pelo site, né? Vão clicando em tudo, passando tempo para conhecer vocês mesmos, essas características das escolas, porque vão estar no site, vão ter a oportunidade de vocês aprenderem este lado da universidade que vai além do ranking, além dos programas oferecidos, e essa, essa é a diferencial que vai fazer se você está realmente fazendo uma pesquisa bem feita sobre aquela universidade. Sim. E quais são os principais erros que você vê, né, Hum. quando você avaliava as applications aí de alunos brasileiros e agora trabalhando com nossos alunos por aqui, o que você precisa mais corrigir, vamos dizer assim? O que você vê mais como temas porque pessoas podem errar nisso? Então, eu acho que, na verdade, eu posso até falar um pouco mais dos brasileiros. No geral, teve uns erros, mas eu acho que conhecendo e trabalhando mais com alunos brasileiros, somente com alunos brasileiros agora, e juntando com aquilo que eu vi no Admissions Office, eu acho que o erro mais comum dos brasileiros, que eu vi, não só dos brasileiros, mas de alguns países, era uma tendência de encher toda a application com honras, realizações, atividades, né? Então, eu vou te dar um exemplo. Tem uma redação que fala por que você ou me fala sobre uma comunidade sua e o que essa comunidade significa para você, porque é uma comunidade de valor de você. Então, neste prompt de redação, estou falando de redações agora, na application, é para o aluno fazer uma reflexão de onde ele vem, né, das coisas de valores. Vai muito para valores. Quais são os valores desse aluno? Mas eu vejo hoje em dia, eu vi na época muitos alunos, por exemplo, respondendo a uma pergunta a essa falando, eu venho de uma comunidade de pessoas intelectuais e por isso eu sempre tive notas boas nas escolas e eu desenvolvi um projeto para ir mais a fundo naquilo. Uhum. Daí a gente vai entendendo, ok, legal, eu sei que você fez algumas coisas porque está aí no seu resume, ou está aí na sua lista de atividades, ou a sua carta de recomendação falou disso. Neste, eu realmente queria saber sobre os seus valores, mas né, muitos Levou para um outro brasileiros lado, né? exatamente vão querendo mostrar tudo aquilo de legal que fez, de destaque que fez, que acaba sacrificando o lado pessoal do application. Então, e é uma coisa difícil porque você tem que se mostrar, tem que apresentar aquelas coisas legais e destacadas que vocês fizeram, mas tem que saber onde colocar isso na application para não sacrificar outras coisas de valor que vocês têm e também para evitar aqueles
erros muito comuns que os admissions officers veem, que levam dúvidas ou simplesmente não trazem toda a informação querida. Então, eu acho que para tornar isso uma dica, especialmente para redações, mas para toda a application, responde aquilo que foi perguntado, né? Não precisa sempre trazer outras coisas ou forçar outras coisas. Legal. Isso é um ponto até que no nosso dia a dia a gente trabalha muito com os nossos alunos, que eu acho que fica também como dica, que essa application, no fim das contas, ela é um quebra-cabeça, né? Vocês estão mostrando, né? O Jamal falou ali no começo, a primeira coisa que ele abre ali, ele tem na mesma tela, ou em 2, 3 telas lá, ele tem o seu histórico, ele tem suas caixas de recomendação, ele tem suas redações, tudo isso. Então, se você pega uma redação que é em um prompt, um tema que a universidade quer conhecer sobre seus valores, mais sobre uma parte pessoal sua, e aí você começa a falar muito da sua extracurricular, que já está ali do lado, você está queimando uma... Primeiro que você não está respondendo a pergunta que ele queria saber, e segundo que você está repetindo, né? Na sua extracurricular você já falou sobre aquilo. E aí você pega uma redação que era uma coisa mais pessoal e começa a falar sobre aquilo. E aí na sua carta de recomendação, o seu professor vai lá e fala sobre o mesmo projeto. E aí você não falou de um tanto de coisas que, né, ficaram perdidas. E o Jamal do lado de lá, ele não vai conseguir saber te conhecer tão bem em pontos que ele precisava. E aí, isso não... E talvez você tenha aquilo, só que você não mostrou, porque você quis, né, falar muito e trabalhar muito nisso. Inclusive, nessa parte talvez o personal statement virar um project statement, né? A pessoa falar mais né, do que você fez, do seu projeto, do seu extracurricular. Você fez um projeto fantástico, mas não é para falar, né? Não quero saber desse projeto, eu quero saber sobre você. Então, essa questão do quebra-cabeça, eu acho que conecta muito com essa dica que você deu de, né, cada parte da application tem um motivo que está ali, né? Se seu histórico está ali, você não precisa ficar falando de se você é bom aluno, seu histórico vai mostrar isso já. Então, acho que é um ponto bem relevante que fica como dica aí para todo mundo também. Vamos pegar aqui mais uma ou duas perguntas antes de encerrar, Jamal. Você tem mais algum ponto para complementar ou posso buscar aqui do que a gente recebeu do pessoal? Pode buscar da pessoa mesmo. Tá. Uma coisa, tá, gente? Todo mundo que não teve alguma dúvida respondida e que queria saber mais sobre um tema e a gente não conseguiu hoje, né? Perdão, a gente está aqui com algumas dezenas de perguntas ainda não respondidas, mas a gente não vai conseguir cobrir todo mundo. Quem tiver mais algum tema específico, quiser falar com a gente, fica à vontade nos canais que a gente passou, entra pelo site, tem um botão de WhatsApp lá, pode falar direto com a gente que a gente pode ir em alguns temas que são até bem mais específicos que estão aqui, que não são né, a pauta de hoje. Até uma aqui que é interessante, sobre entrevista. Lá na UASU, tinha entrevista em alguma parte do processo seletivo? Tinha sim. Para o WashU, nesse ano, a entrevista era completamente opcional. Era uma coisa que só alunos que visitavam a universidade devem até a oportunidade de fazer, nem foi uma coisa estendida para o aluno. Era opcional, mas sim fazia parte do processo quando o aluno tem. E aí, até extrapolando de WashU, olhando para o geral, quando a gente fala de entrevistas, qual que é o objetivo? O que uma universidade busca ao entrevistar um aluno? Então, nas entrevistas, e eu já sei que em algumas universidades a proposta é um pouco mais específica, mas para a maioria de universidades com a entrevista, a proposta é basicamente como um personal statement, é um mini application, na verdade, mais puxado para o lado de pessoal do que, né, não vão te perguntar sobre as suas notas numa entrevista, né? Nunca vão te perguntar isso, mas podem tocar em assuntos de acadêmica, provavelmente vão também, do que você gosta, né? Por que você gosta. Então, é uma chance de afundar no aspecto pessoal da application. Então, dizemos muitas vezes que a redação deve ser escrita num tom conversacional, como se você fosse conversando com alguém, né? A não ser se você tem um esquema um pouco mais preciso, mas, no geral, o tom é conversacional. Então, esse se tornaria numa conversa, na entrevista, uma conversa qualquer,
tendem a ser muito informais, né? Tem alguns que são formais, mas na grande maioria são informais e são realmente para dar a vocês um chance de se mostrar, de se falar de se mostrar mesmo, Legal. pessoalmente. Até aí, acho que vou trazer a última pergunta aqui, da parte, né, de, pensando em média, né, você falou sobre, lá atrás a gente falou, né, você vai chegando nesse comitê, você tem uma base, né, muito grande de alunos, que o dobro até dos alunos que realmente são aprovados poderiam até ser aprovados, e aí você chega num ponto que você tem que montar uma turma, né, você tem que ter X alunos na escola de engenharia, X alunos na escola de business, e de artes, e por aí vai. Então você precisa ver isso e pessoas, em alguns casos, né, a gente vê esse erro e trouxe uma pergunta aqui, que eu estou mudando um pouquinho, mas eu acho que vai ajudar melhor para todo mundo, de tentar, sabe, por exemplo, que essa universidade, sei lá, o curso X é mais competitivo, e aí eu aplico para um major diferente para depois mudar e tal. Como que isso acontece? Você percebia isso na hora né, de avaliar um application? Sim, já percebemos e, de fato, quando eu estava trabalhando em WashU, mudou as, as regras dentro da universidade por conta disso, por conta de ver muitos alunos, uma taxa alta de alunos entrando e imediatamente mudando para outro assunto. Na verdade, o WashU e algumas universidades vão ter regras um pouco diferentes disso, mas no WashU você vai ter que ficar pelo menos um semestre. E isso foi naquilo que você aplicou e foi aceitado. Isso foi feito para, desculpa, discourage, Uhum. discourage alunos de aplicar para alguma coisa menos competitiva, só para entrar, para depois ir naquilo, né? Então, eles meio que decidiram se você vai para humanities, né? Quando você realmente queria dinheiro, talvez agora, hoje em dia, não vai ter muito mais vantagem, porque você realmente vai estar na escola de humanities por um semestre. Então, na parte das universidades, é muito claro que você não deve fazer isso. Uhum. Nenhuma universidade vai te falar, E você vai te acha que aconselhar a falar isso. vai mudar? Né? Mas você acha que isso pode impactar nas suas chances de admissão? Se você meio que, né, de novo, a gente falou, né, você não quer gerar dúvidas. E aí você Sim, faz algo nesse sentido que pode gerar uma dúvida, como que você vê isso, né, na sim. prática, Então, assim, acontecia? não tem como evitar, especialmente entendendo que em algumas escolas, como o WashU, por exemplo, a taxa de admissão na escola de engenharia foi menor do que as outras escolas, era mais competitivo, de fato. Então, não tem como evitar que um aluno que fez uma aplicação, vamos dizer, um aluno que queria engenharia e preparou um application como se fosse interessado em filosofia. Não tem como dizer que um application muito bom sobre filosofia não ia ter mais chances de entrar, porque de fato podia ter, né? Uhum. Só que entramos ou entendemos, né, especialmente quem lê, que um application não verdadeiramente feito para filosofia, normalmente não vai ser uma application muito bem feita, né? Vamos ver que aquele aluno, por exemplo, muitas vezes teve um foco no STEM, na engenharia, e daí vamos, né, entrando na dúvida, será que essa pessoa não, de novo, não estamos buscando, e muitas vezes não tem para comprovar alguma coisa, mas você entende que aquele aluno o que fala que está interessado parece não ter muito interesse e só sai Sim, um pouco estranho, né? Então, falando desse esquema e de como fazer, é possível, mas eu não consigo entender muito bem como isso, desculpa, eu não consigo ter uma perspectiva que me deixaria aconselhar isso a um aluno, porque voltando a essa conversa que tivemos já sobre sinceridade, é uma coisa que
você está se arriscando, né? Sendo não sincero, porque sinceridade é uma coisa, gostando ou não, e sem ser uma coisa que podemos verificar, é uma coisa que realmente faz uma parte deste processo. Então, fazendo uma coisa que te faz menos sincero neste processo, é muito arriscado. Pode ser que você é aquela pessoa que pode fingir bem, né? Mas é difícil. Então, eu aconselharia qualquer pessoa pensando em fazer isso, pensar muito bem, entender muito bem como funciona naquela universidade para não né, se colocar numa situação que vai fazer que você vai demorar mais para completar a faculdade ou tem mais transtorno. Então, considerar muito antes de fazer. No fim das contas, muito provavelmente não vale a pena, né? Por vários fatores que para você não vale a pena, e que eu acho que isso, de novo, né? Como você colocou, você muitas vezes vai levantar essa dúvida, pelo menos no Admission Officer. Você está experiente nisso, você vai ver, né? Aluno, sei lá, eu quero estudar engenharia em Oshu, que é mais competitivo, aí eu vou aplicar para outro major. Mas todas as minhas curriculares são de STEM. Minhas notas em exatas são boas, minhas notas de humanas não, nem tanto. Aí eu aplico para Humanities, vai gerar uma dúvida. Exatamente. Seguramente o Jamal Exatamente. ficaria, tá meio estranho isso aqui. E aí pode ser que outros alunos que são tão fortes quanto você e que vão lá e aplicam para engenharia porque querem aquilo e vão genuinamente daquilo, podem ficar na sua frente. Então, acho que fica a dica de não tentar seguir por esse caminho. Bom, Jamal, cara, obrigado mais uma vez. Toda conversa com você sempre é super rica, muito bom conhecer mais, conversar mais sobre temas que acredito que vão ajudar aí muita gente que acompanhou a gente hoje, que escutou sobre as dicas. Então, fica só o agradecimento aqui, né? Eu agradecendo em nome aqui de todo mundo que teve a oportunidade de compartilhar um pouquinho do seu conhecimento nessa noite. Sim, muito obrigado, Phil, por me ter aqui. Obrigado, gente, por me escutarem. E se me permitir, Phil, eu vi uma coisa rapidinha do Q&A que é muito fácil de responder. Eu achei interessante, que era se cartas de recomendação dos pais são bem vistas no processo. A resposta muito rápida é não, não é. Cartas dos pais não é uma boa ideia, ok? Porque, gente, não faz. Podemos falar melhor depois. Eu estou muito aberto a continuar essa conversa, e se fizermos mais, eu vou falando mais rápido para poder responder mais perguntas. Então, para aqueles que eu não podia responder, desculpa aí, mas para todo mundo eu espero muito que foi valioso para vocês. Não, sem problema, Jamal. Foi excelente. Acho que conseguimos passar por muita dúvida que muita gente poderia ter, temas que são muito profundos até, que às vezes, de novo, né, quando você não está tão familiarizado, ou mesmo não trabalhou muito na sua application ainda, é difícil você perceber esse tipo de coisa, né? Essa questão demográfica, as coisas que, como funciona desde lá a sua application, como que ela vai passar dentro de um filtro e chegar em aspectos que não estão ali na superfície, você não vai ver no site, você não vai ver nenhum admission officer ou universidade falando sobre isso, mas que na prática é verdade, né? Você tem do outro lado, né? Você tem outros seres humanos avaliando do lado de lá, então outros aspectos como que não estão tão no seu controle podem acontecer, e aí para isso acho que uma coisa que a gente falou muito, né, é da questão da dúvida. Não gere muitas dúvidas na sua application, né? Seja direto, trabalhe e responda aos prompts daquela redação, com o que você tem que responder, mande tudo da forma mais genuína, né? Se você for sincero e responder muito bem aquilo, você provavelmente não vai deixar tanta dúvida, e isso vai maximizar suas chances. Com certeza. Bom, brigadão, Jamal, e todo mundo que estava aqui conosco, obrigado pela presença, né? A gente segue com nossos webinars e encontros, pelo menos uma vez por semana a gente tem um tema diferente, muitas semanas são 2 temas diferentes, então quem quiser, fique super à vontade aí para participar conosco. Obrigado, gente. Boa noite. Tchau, tchau.